Olha, a despesa é igual unha, você tem que ficar cortando sempre, porque senão você vira um lobisomem, não é isso? No caso do setor público, isso é mais importante ainda. Parece que as despesas à noite, elas começam a crescer sozinhas. Não é por isso, é porque existem vários indexadores na parte de despesa que fazem com que ela cresça de maneira autônoma. Por exemplo, folha de pagamento. Muitas carreiras de servidores públicos, seja de Estado, de município, ou própria União, tem reajustes automáticos, reajuste por tempo de serviço. Você tem 5 anos de serviço público, quinquênio, aí você recebe uma promoção ali automática. Em alguns lugares tem triênio, anuênio, promoção para isso. Então a folha de pagamento, mesmo que você não queira dar nenhum aumento, nenhum reajuste para o conjunto do funcionalismo, ela cresce. Ela cresce de uma forma muito grande. Isso acontece também com outros tipos de despesa do setor público. Pois bem, se a gente quer botar as contas públicas em ordem, isso é a proposta do ministro Paulo Guedes, né, chegar a 2023, né, já com a dívida pública parando de crescer e até reduzindo, entra na fase de queda, a gente precisa ter ferramentas, instrumentos para controlar o setor público. Então essa proposta que o governo encaminhou ao Congresso, que o ministro Paulo Guedes levou lá para o Congresso, é muito boa, né, no sentido de dar instrumental para estados e municípios, principalmente os estados, que são aqueles que têm desequilíbrios crônicos, para que eles possam controlar as suas despesas. E a gente sabe, por exemplo, que folha de pagamento representa mais da metade da receita corrente líquida dos estados. Então é um componente importantíssimo. Do jeito que está hoje, se o estado entra em colapso, se as receitas desabam, essa despesa fica lá igualzinha. No setor privado, o que acontece? Uma empresa, ele demite, negocia a indenização trabalhista, faz qualquer coisa, encolhe no momento de crise. O Estado não tem essa condição. E você vai dizer, falta servidor? Claro que falta. Sobra em algum ponto, falta em outro. Você tem que ter instrumental para reorganizar o quadro de servidores. No caso dos municípios, a situação é mais dramática ainda. Pois bem, o que diz a reforma? A reforma diz que, em caso de situação de emergência, em caso em que, como aconteceu com o Rio Grande do Sul, com o Estado do Rio, com Minas Gerais, o governante vai ter condição de reduzir a folha de pagamento. Como? Fazendo com que alguns servidores até recebam menos. Mas recebam, pelo menos, tenham a garantia de receber o salário. Hoje, não reduz coisa nenhuma e aí quando o Estado entra em colapso, o município entra em colapso, fica 3 meses sem receber. É muito mais dramático do que você ter um corte temporário no seu salário. Temporário, tem que ser temporário, até que a crise possa ser superada. E é claro que o servidor, ele não vai trabalhar da mesma forma que ele trabalhava. Reduz a jornada de trabalho dele, ele vai trabalhar menos um dia por semana, menos horas por dia, enfim. Esse é um instrumental para emergência, não é um instrumental para ser aplicado corriqueiramente. Isso, o Estado tem que ter um prazo, inclusive, para se ajustar a fim de botar as contas em ordem. Então, acho que esse lado da reforma é importante. É uma coisa demagógica? Não é. Não é demagógica porque nenhum governante vai gostar de fazer isso, né? Vai fazer isso numa situação realmente que ele tem ali periclitante. Quando ele se veja na situação que ele não vai conseguir pagar a folha de pagamento nos próximos meses. Então, ele tem que tomar essa medida emergencialmente.
Então não é uma coisa demagógica, nem populista, ao contrário, é uma decisão duríssima. E só pode ser tomada no âmbito do Congresso Nacional, dentro de um pacto federativo maior, como é que o ministro Paulo Guedes está propondo. É importante que isso tem que vir acompanhado com mais transferência de recursos para os estados, para os municípios, porque são aqueles que estão mais próximos do cidadão. A outra vertente dessa reforma que eu acho importante é que o Brasil, por uma questão até de autoestima do cidadão, né, local, teve uma disseminação de municípios que nem sempre tem condições de se sustentar. Então, na proposta enviada ao Congresso, aqueles municípios pequenos, com menos de 5 mil habitantes, eu acho que 5 mil habitantes tem aqui nas 3 ruas onde eu moro. Isso aqui já seria um município. Pois bem, esses municípios muito pequenos, se eles não têm uma capacidade de geração própria de receita, ou seja, se eles não geram mais que 10% dos recursos que eles administram, se eles não têm na sua própria receita própria, ISS, IPTU, né, ou parte de PVA, se isso não corresponde a mais que 10% da receita total, ele não pode ter uma estrutura administrativa própria. Ele tem que ter uma estrutura administrativa ligada a um outro centro do município. Ele não pode ter prefeito, vice-prefeito, 6 vereadores, não pode ter instalações para ter a prefeitura, a Câmara dos Deputados, não. Tem que ter gente limpando, tomando conta, acendendo a luz, digitando coisas. Isso não custa muito caro para um município que não tem geração de receita própria, depende de recursos que vêm da União ou do Estado. Se estima que 1.200 municípios no Brasil estejam nessas condições. O que é que se pretende? Eles deixam de ser município, mas não pode ficar o Deus dará. Também você acaba com o município, eles foram criados exatamente porque no passado eles não eram bem cuidados pelo centro do município, né? A parte central do município. Eles se emanciparam, eles saíram do município onde estavam e criaram um outro município. Mas se ao longo desses anos esses municípios economicamente não se emanciparam, continuaram dependentes, é aquela coisa da pessoa da família que vai morar fora da casa e você continua pagando as contas. Que independência é essa? E se não se viabilizou economicamente, não tem razão de continuar tendo uma estrutura administrativa cara, pesada, com prefeito, vice-prefeito, vereador. Eu acho que nesse sentido a reforma é positiva para o Brasil, é um esforço para melhorar o setor público, a gestão pública. E uma coisa que os brasileiros, de uma maneira geral, sentem. A gente tem políticos demais e pouca gente para trabalhar.